Olá, boa noite. Tá chegando o fim de semana, todos querem diversão? E reflexão a partir da arte também não é uma boa? No programa de hoje, Eduardo Moscovis está no nosso estúdio para falar de um monólogo que faz a gente pensar sobre a banalização da violência, com ecos, inclusive, da violência sofrida pelo cachorro-orelha. É, vida e arte caminhando juntas e Metrópolis no ar. Minha vontade de ver a cidade surgiu quando eu era, acho que de moleque para adolescente. A exposição Recortes do arquiteto e fotógrafo Cristiano Mascaro reúne registros da cidade de São Paulo ao longo do tempo e em diferentes perspectivas. You're blonde? Oh boy, am I? Dia de estreias do cinema por aqui, com destaque para o longa indicado ao Oscar, A Voz de Hind Rajeb, e o mais novo filme de Hugh Jackman. Who you'd be perfect for? Neil Diamond. Baldio nunca saiu com ninguém, não sei com terreno. Assim, um caudaloso, tadinho. Palavra linda, caudaloso. Nos bastidores de O Céu da Língua, monólogo de Gregório do Vivier sai dos palcos intimistas para ganhar montagem esgotada no Espaço Unimed. É o maior lugar que eu já fiz na vida, eu acho. 4.000 lugares, meu Deus do céu. Que é uma casa de shows, né? Mais que um teatro. Eu me sinto, enfim, nervoso, claro, mas também perplexo, sem entender como é que isso foi possível. E a gente começou num teatrinho, assim, pequeno. Foi crescendo, me absorvendo, como diz a canção. E agora estamos aqui, cara. Amor dessa luz, sem fim, sem fim. Pensar que a gente tá juntando uma gente tão grande para ouvir poesia, para pensar sobre poesia, que é uma coisa bastante obsoleta, né? As pessoas acham que é, pelo menos, tem uma fama de ser uma coisa, enfim, hermética, uma coisa supérflua, uma coisa que ninguém se interessa mais muito. Eu acho que a poesia tem um potencial pop ainda, sabe? Ledo, o sol sai pingando. Ninguém mais chama Ledo para sair. Ninguém. Baldio nunca saiu com ninguém, não sei com terreno. Assim, um caudaloso, tadinho. Palavra linda, caudaloso. Passa o dia inteiro no asilo, ali esperando. É isso? É isso, né? Só mostrar para a TV Cultura aqui, olha, o aprumo das marcas do Reinaldo, tá? Esse diretor de palco, olha isso daqui. Poderia apenas botar uma fita crepe, né? Assim, não, ele faz estrelas, citando o céu da língua. Fico comovido toda vez que eu me deparo com uma marca dessa no chão. Trouxe várias reflexões interessantes sobre palavras e expressões, um certo carinho pela língua que a gente fala e pela forma como a gente se expressa no dia a dia. Eu tô maravilhada, porque quando eu vim da outra vez, eu fiquei também na primeira fileira e era bem menos gente participando, e agora 4.000 pessoas em cada espetáculo. É realmente um reconhecimento imerecido mesmo. A poesia, acho que por si só, ela pode sim ser um pouco árida, uma pessoa falando poesia, ponto. Então eu tenho ali dois auxílios preciosos, auxílios luxuosos no palco, sem os quais eu não conseguiria fazer essa peça. De um lado, a Teodora, do Vivier, que vem a ser minha irmã. A Teodora vem trabalhando a parte visual da palavra. Então ela está ali para lembrar que a palavra é falada, mas também é escrita. Estou fazendo a contrarregragem, que eu preciso sempre deixar tudo preparadinho. A ideia inicial era um projetor normal, assim. Ele queria que tivesse vídeo em algum momento. E a gente chegou nessa ideia do projetor, porque eu já tinha visto um amigo trabalhar com isso. E eu levei para o ensaio e a gente testou e deu super certo. E do meu outro lado tem o Pedro Aune, esse músico espetacular, que vem lembrar que a palavra é também som e a peça é também um musical. Então ela é esse híbrido de stand-up com TED Talk com musical, por que não? O Tilo é basicamente isso, é um fóssil do N. É um N que morreu, mas segue pairando ali como uma assombração. Poesia na veia, né? Poesia na veia. Eu amei o texto, eu comprei o livro, eu pensei em coisas para discutir com as crianças. É tudo sobre a língua portuguesa, né? A origem, os desdobramentos, a ampliação de mundo que ela propicia.
E acho que é muito interessante, muito importante isso que ele faz de trazer cultura, uma pegada ao mesmo tempo crítica e profunda para tanta gente. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada. Uau! Se você não conseguiu o ingresso para o espetáculo, para essa temporada, você vai ter mais uma chance. O monólogo do Gregório ganhou mais 3 datas em abril no Teatro Bradesco. Então corre que ainda dá tempo de conferir. E aí, do Moscovis? Que lindo isso, né? Eu fiz surpresa para vocês. De repente coloquei o do Moscovis no assunto, mas porque, assim, celebrar o teatro e esse sucesso é tão importante, né? Não, o Gregório é muito... Ele falou que da poesia, ele falando, né? Do espaço que a poesia tem ainda, que a poesia é pop. O Gregório é muito pop, né? Ele é muito pop. Então, a poesia e o que quer que seja que ele faça, que ele leve, ganha muito poder, né? Então, é um cara que um multiartista, muito empoderado de tudo que ele faz, né? Com muita crítica, com um olhar muito abrangente. O programa que ele faz com o João Vicente é ótimo, né? É ótimo. Ele escreve, ele dirige, ele tem um humor ácido. É muito legal. Eu sou maior fã do Gregório. Pronto. E é tão lindo ver um espetáculo desse que, como ele falou, ele nasce pequeno no sentido do tamanho, porque, né? É um grande espetáculo. E ganha esse lugar todo, né? Esse alcance todo, é muito emocionante mesmo. Tá vendo como é que o teatro chega na gente? Tá no nosso corpo, tá na nossa vida. E o espetáculo do Moscovis também leva a gente para lugares muito importantes. O espetáculo se chama O Motociclista no Globo da Morte. É texto do Leonardo Neto, dirigido pelo Rodrigo Portela. É uma investigação da gênese da violência contemporânea. E o Moscovis, que vive um homem comum e se vê ali levado ao limite, logo após um ato de violência contra um animal, inclusive. E aí, é o Moscovis encarando o público. Tem um tom confissional desse personagem, a gente fica olho no olho com ele, não dá para escapar do tema, não dá para escapar do seu olhar. Essa montagem também faz com que a gente se coloque num estado de atenção, né Edu? De atenção e de tensão. E de tensão, né? Eu estou experimentando agora, é o primeiro espaço que eu venho, né, que eu levo o espetáculo para... Depois da minha primeira temporada no Rio. Eu só fiz num teatro, que é o Teatro Poeira do Rio, que é um teatro bastante intimista, né, que propicia bastante esse tipo de encenação que a gente faz, que, como você falou mesmo, é um depoimento desse personagem, né? Esse personagem vai depor. A gente não sabe exatamente para quem, a plateia faz um pouco esse lugar, né, que ele fala diretamente para a plateia. É curioso como, na verdade, ele é tipo a tampa da pasta de dente, né? A ação que culmina é uma ação muito dura, muito ríspida e que impacta muito a plateia, né? Mas, na verdade, ele vem já relatando uma série de situações em que ele não se enquadra, em que ele meio que vai engolindo, né? E, como ele diz, ele tem um perfil de quem se afasta, né? Ele faz parte de um grupo de pessoas, né, da nossa sociedade que prefere não se envolver, né? Então, vê que está acontecendo alguma coisa, mas não se envolve, abaixa a cabeça, finge que não está vendo, sai de fininho. Na verdade, ele diz que ele já estava nesse lugar, ele já tinha pedido a conta, porque a história se passa num bar que ele frequenta diariamente. E aí ele já tinha pedido a conta, porque ele vem acompanhando uma ação numa mesa próxima da dele, e ele já não está compactuando, não está conseguindo mais lidar com aquilo. Ele vai embora. Só que ele não consegue ir. Só um detalhe que eu lembrei agora. A luz do espetáculo do Gregório é de uma pessoa que é uma ferona, uma artista assim, incrível, que é a Ana Luzia de Simone. A Ana Luzia iluminou o espetáculo do Gregório e também o Motociclista. Importante. Uma Parabéns, dessas artistas Ana. que fica por trás e que está dando o estofo pra gente. Não, e o lugar dela nesse espetáculo do Gregório e no seu espetáculo também é muito fundamental. Sim. A gente senta ali
E a luz também atinge muito a plateia, não só no que você está vendo, mas nessa história do Rodrigo, teatro. Quando a gente convidou o Rodrigo, digo a gente, eu e o Léo, né? O Léo é um amigo meu, ator a princípio, um muito bom ator, e ele vem escrevendo há algum tempo, escrevendo e dirigindo. Então ele me convidou, ele acabou de escrever esse texto e me convidou, falou assim, olha, acabei de escrever um texto, pensei em você e tal. E aí eu falei assim, pô, vou fazer isso aí, cara. Né? E aí a gente pensou no diretor, o Rodrigo Portela, do Tô na Fazenda, do espetáculo da Vera Rhodes, Ficções, das crianças, do Galpão agora, né, premiado. Aí o Rodrigo falou assim, cara, o espetáculo tá aí já, é isso aí. Né? Agora a gente tem que fazer teatro disso. Então ele fez um exercício que é lindíssimo, que é justamente deixar ele mais limpo possível, mas teatralizando, né? Então a Luz, coitada, a Ana e o André Muato, que é o cara do som, eles penaram, cara, porque eles apresentavam coisa e o Rodrigo falou assim, não, tira. Você faz esse homem pacífico, né? Ou aparentemente pacífico, que tem esse arrombo de violência. Ao presenciar ele está presenciando muitas violências, mas culmina com esse cachorro sendo agredido violentamente. Vai me dando limite até onde eu não dou um spoiler, né? Aqui... Ele está olhando para mim assim, Adriana. Mas essa violência, será que é uma violência que surgiu naquele momento ou aquilo estava guardado nele? Antes de responder, não sei se você julga a personagem ou não, vamos ver um trechinho da peça. Vamos. Homens como o Antônio acham que podem tudo. Acham que tem que ser sempre o primeiro da fila. Homens como o Antônio não sabem a diferença entre o público e o privado. Homens como o Antônio têm uma arrogância, têm um sentimento de superioridade que definitivamente não se justifica. Homens como Antônio estão no mundo para dispor dos outros. Pessoas como coisas. Essa foi a minha primeira leitura, feita do meu posto de observação, que vocês podem achar um pouco precipitado, mas vocês vão ver que não é. Pessoas como coisas. Isso me tocou bastante, porque isso ronda o espetáculo ali, né? Esse cara, esse outro Antônio, né? Porque o personagem também se chama... os Antônios, né? Os duplos, enfim. Mas esse Antônio, esse homem, né? Quando eu li o texto do Léo, eu estava aqui em São Paulo, fazendo outro espetáculo, e aquilo o texto foi me pegando profundamente, porque eu vi ali uma oportunidade de falar, né, e propor essa reflexão e colocar a minha crítica, né, em relação a esse comportamento de outros homens, né? Esse homem não me interessa, a mim, né? Esse homem mal educado, machista, misógino, racista, homofóbico, que fala alto, que não respeita o limite, não tem noção dos espaços alheios, né? Não te interessa, não me interessa também. Não me interessa nem um pouco, não me interessa que exista, não me interessa conviver com uma pessoa dessa, e me interessa, assim, chamar a atenção disso, né? Então, eu acho que um lugar melhor para fazer isso, ainda mais com um texto que eu ganhei de presente, numa declaração de amor, né? Lá, tá aí. É o teatro. É o teatro. Tenho aqui um minutinho só para uma pergunta que é complexa, difícil, mas... Não faça isso com um geminiano, que tem uma dificuldade enorme. Será que a gente vai deixar? Conciso. Será que a gente vai deixar essa reflexão no ar? Vamos lá. Vamos lá, porque o que eu acho você não concorda com ele, né? Não concorda com esse homem, com esse Antônio. Não. Mas o que é que a gente tem que fazer? E qual é o limite também que a gente chega para falar com ele e para fazer esse contraponto? Esse contraponto tem que ser violento também? Pois é. No espetáculo a gente mostra que acaba sendo isso, né? E a reflexão que a gente propõe é exatamente essa, né? Mas eu acho que não tem uma receita, né? Eu acho que é mesmo a gente começar a ficar um pouco mais atento para onde é que a gente está e para onde é que a gente está indo, né? Principalmente com o avanço
dessa loucura que é o tecnológico. Agora que a gente tem uma potência digital na mão, que é o celular, que vira tudo, né? Instantaneamente você grava uma cena e você já joga, ou você pode editar essa cena. E acho que a gente está um pouco refém. Funciona para muita coisa, como, claro, né, como documento e até para a gente denunciar, né, instantaneamente, mesmo no flagrante da história. Mas também a gente se afasta demais e se protege demais atrás desse escudo digital, né? Então, em que lugar que a gente está no meio disso tudo? Talvez não normalizar e não banalizar é um primeiro, né? Por aí. É um primeiro lugar para que a gente tome as nossas decisões. É isso. Tem que ver, gente. Que bom. Obrigado. Eu gostei muito. Obrigada, Du, por ter vindo aqui. Obrigada pelo espetáculo que está aqui em cartaz em São Paulo. Obrigado, estou bem feliz também. E seguimos juntos. Oba, obrigado. Um beijo. Obrigado, beijo. O fotógrafo e arquiteto Cristiano Mascaro sempre é lembrado quando o assunto é a cidade de São Paulo. Afinal, foi aqui que ele cresceu, despertou para a fotografia e onde encontra inspiração para alimentar essa chama. Uma exposição inaugurada no dia do aniversário de São Paulo apresenta recortes que traduzem bem essa conexão. Em Recortes, você caminha por uma São Paulo de formas, ritmos e silêncio. Uma cidade vista pelo olhar de Cristiano Mascaro, um fotógrafo que há décadas acompanha essa metrópole com atenção. Enquanto a cidade muda, esse olhar permanece. E é por esses recortes que nós vamos caminhar agora. A minha vontade de ver a cidade surgiu quando eu era, acho que de moleque para adolescente, que eu, na época, não tinha automóvel, as famílias não tinham automóvel, essa coisa toda. Eu ia para a escola, eu ia para, isso no tempo de ginásio, eu ia para os cinemas, que eram todos no centro da cidade. E o meu caminho era a Avenida São João, sabe? A Avenida São João é um vale no meio dos prédios todos e está bem numa posição leste-oeste, que o sol está sempre passando por cima dela, sabe? Às vezes inclinando um pouquinho para cá, para lá, tal. Eu já fiz várias fotos dela. Aí tem, né, a paisagem toda, né, de prédios e até o Pico do Jaraguá. E a Avenida São João é isso aí, é um rio que passa pela cidade. Tem numa outra sala ali, fotos bem mais recentes minhas, que daí eu comecei a depurar, vamos chamar assim, né? Não fazer mais essas paisagens, né? Que você olha a foto e identifica que é São Paulo. São fotos feitas em São Paulo. Esse era o seu ateliê assim que chegou em São Paulo? E que fica no 15º andar de um prédio, com essa vista para São Paulo. Num dia que tinha uma ventania muito grande, e que o vento chupou, né, essas cortinas, e elas grudaram na maçaneta ali e tal, e deu essa sensação tridimensional, assim, né? Você se descobre fotógrafo cursando ainda arquitetura, certo? Certo. O que a arquitetura te ensinou antes mesmo de você começar a fotografar? Olha, a arquitetura foi importante para mim, evidentemente. Fui aluno, né, da Renina Katz, da João Xavier, que foi um professor que me ajudou muito, Flávio Império, que era cenógrafo. E isso foi me levando a uma especialidade, assim, vamos dizer, da visualidade, né, da cidade. Que São Paulo a pessoa encontraria nessa exposição? Tem de tudo um pouco. O que eu sinto é que aí tem um trabalho que eu acho que demonstra que eu tenho um interesse muito grande, né, pela cidade. Acho que demonstra uma certa cumplicidade também com a cidade que eu vivo, né? Até porque ou você a entende, senão não dá certo. São Paulo é uma cidade complexa, né, e que a gente tem que estar preparado para tudo, para o amor e o ódio.
São Paulo movimenta a gente, é ou não é? Hoje é dia 30 de janeiro, dia do quê? Do quadrinho nacional, que celebra todos os autores que fazem girar a roda da produção de HQs por aqui. A data é celebrada exatamente com o objetivo de valorizar a arte brasileira nesse segmento. E é comemorada desde 1984, em homenagem à publicação do que é considerada a primeira história em quadrinhos brasileira. As Aventuras de Nhoquim, publicada por Ângelo Agostini em 1869. E em comemoração a essa data vão rolar alguns eventos aqui em São Paulo, como sessão de autógrafos com os autores Jefferson Costa e Regiane Braz na Gibiteca Butantã e mesas de bate-papo com diversos artistas na loja de quadrinhos Comic Boom. Como é bom ver, né, esse mercado nacional aquecido, mercado de HQs que continua a todo vapor. Metrópolis volta daqui a pouco, tem intervalo agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente fala sobre as estreias do cinema e você vai adorar. Até já. We're all here doing the best we can. And if we can just be strong and above all be grateful, maybe we can just make the world a better place. Estamos de volta para falar que domingo tem edição de número 68 do Grammy, a maior premiação da música diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. São 95 categorias e, pelo menos para nós, a Bahia segue com bastante molho, representada pelos irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso, que foram indicados. Entre 2024 e 2025, Caetano Veloso e Maria Bethânia rodaram o Brasil numa turnê emocionante, que marcou o reencontro dos irmãos nos palcos após quase 5 décadas, desde a última apresentação que fizeram juntos nos anos 70. Fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde foco. O show entrelaçou no roteiro momentos de intersecção da carreira dos artistas, como Doces Bárbaros, hits de cada um e encontro com diversas gerações. Os músicos da banda, compositores que entraram no setlist e, claro, o público. Oh, mãe do céu, abençoai, abençoai. Em números foram 10 cidades, 19 shows, 40 canções selecionadas e mais de 550 mil pessoas aplaudindo a dupla. E não foi apenas entre nós que essas duas lendas da MPB impressionaram. Com o projeto Caetano e Bethânia ao vivo, os artistas são os representantes brasileiros no Grammy 2026, com indicação a melhor álbum de música global. Essa é a primeira indicação de Maria Bethânia. Já Caetano teve 5 indicações. No domingo, a torcida pelo prêmio será em dose dupla. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde foco. Ah, o Brasil! Uma novidade do Grammy 2026 é a inclusão de 2 categorias: música country tradicional e melhor capa de álbum. E Kendrick Lamar, rapper que a gente ama, é o recordista de indicações dessa edição em 9 categorias. E agora, vamos falar de cinema? You're supposed to be Loretta Lynn? Oh, Patsy Cline. My boobs were just a bit bigger. I could be Dolly. You're blonde? Oh boy, am I. I can begin to know when. Já que a gente ainda está nesse momento de temporada de premiações, eu preciso abrir a dica da semana falando de Song Sung Blue, Um Sonho, a 2, que é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Hugh Jackman e Kate Hudson. You know who you'd be perfect for? Neil Diamond. We fill it up with only two. We should call ourselves Lightning and Thunder. Na história, a gente acompanha um casal de músicos que tá ali na meia-idade e são músicos meio azarados, tá? Que nunca deram muito certo nessa vida, mas que decidem fazer uma banda tributo pra ninguém mais, ninguém menos que o Neil Diamond. What's a Pearl Jam? You know who Pearl Jam is? I guess we're opening for Pearl Jam. E quando você vai assistindo o filme, você vai pensando, caraca, tá tudo muito bem roteirizado. E aí a gente lembra de um fato muito importante. Esse filme é inspirado em fatos reais. We're all here doing the best we can. And if we can just be strong and above all be grateful, maybe we can just make the world a better place. Lembrando que Song Sung Blue já tá em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.
right, are you ready? You're huge, baby. E seguindo aqui nessa dica de premiações, a gente tem a voz de Hind Rajab, que também já está em cartaz nos cinemas. انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟ هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ Aqui no longa a gente acompanha a história de uma menina palestina de 6 anos que está fazendo de tudo para poder ser resgatada. O mais interessante desse filme é que em 2024 o governo palestino liberou esses áudios reais aí do resgate e eles são usados na íntegra aqui no longa. Alô? Vamos lembrar que esse filme fez uma trajetória muito interessante em festivais e tanto no Globo de Ouro como agora no Oscar levou aí a indicação de melhor filme internacional, ou seja, concorre com a gente em Agentes Secretos. É claro que a gente vai terminar aqui esse momento de dicas com uma dica mais leve, que é perfeita para você assistir e esquecer um pouco aí dos problemas da vida. Eu tô falando de Dona Beja, um remake que chega na HBO Max nessa próxima segunda, dia 2 de fevereiro. Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá, um lugar onde todos podem sonhar, mas só Dona Beja realiza. Porque ninguém me avisou que a Beja estava de volta. A Dona Beja foi uma personagem que existiu na vida real lá em 1800, em Araxá, Minas Gerais. Ela era tida como a mulher mais linda da região, mas nem por isso não deixou de sofrer, tá? Você só é essa que se deita toda noite com um homem diferente. E você acha que eu acredito que você só se deita com a Angélica? Eu sou homem, eu posso. Por quê? E é isso, Dona Beja tá mais feminista e mais afiada do que nunca. Então sim, mais uma produção para ficar no seu radar. Se a vida fez de mim mulher-dama, eu vou fazer do mundo um bordel. Nós estamos lidando com um assassino que mata prostitutas, senhoritas. Tá pra nascer o homem que vai matar a Dona Beja. Se ela já acredita que dinheiro é poder, eu vou mostrar pra eles que existe algo mais poderoso do que o dinheiro. Estão aí as dicas da Renata Moniz. Obrigada, Renata, jornalista especializada, fazendo esse comentário para o Metrópolis. Obrigada. Hoje o programa acabou. Sim, estamos ficando por aqui. Você perdeu alguma coisa, quer ver de novo, quer outros conteúdos? No nosso canal do YouTube você consegue este e muitos outros assuntos e conteúdos. Então, não esquece de dar uma passada por lá. Amanhã a gente está de folga, mas na segunda-feira a gente está de volta. Um beijo, tchau, tchau.